Olá, estamos aqui para realizar a nossa socialização do Seminário 3. Nosso grupo é composto por Jennifer Cristine, Andressa Bastos, Rafael Gustavo e eu que vos falo, Cíntia Santos. O nosso trabalho tem como tema principal o estrangeirismo e neste momento iremos abordar sobre o estrangeirismo no Brasil. E é este fenômeno de adoção de palavras estrangeiras no idioma brasileiro que é chamado de estrangeirismo. Este gráfico ele nos lembra o processo de globalização que amplia, as relações entre as diferentes culturas no mundo, e isso tem relação direta com o emprego de palavras estrangeiras que tem sido cada vez mais comum no nosso dia a dia. Os empréstimos de palavra, eles enriqueceram a nossa língua portuguesa e dessa forma a torna mais distante da língua portuguesa de Portugal. Inclusive, o professor Marcos Bagno, em seu livro sobre preconceito linguístico, nos adverte que os estrangeirismos não alteram as estruturas da língua, nem a sua gramática. Por isso, não são capazes de destruí-las como juram os conservadores. Nesta imagem temos o Teatro Municipal de São Paulo. Pode nos fazer recordar que, já há muito tempo, os empréstimos estrangeirismos fazem parte da nossa língua portuguesa. E há muito tempo também já há pessoas que não se agradam deste fenômeno. Em 1922, por exemplo, foi quando iniciou a Semana de Arte Moderna neste teatro. E ali já havia um pensamento muito nacionalista, um desejo profundo de valorizar o que era nosso, o que era brasileiro. Se considerava, que nossa arte era muito colonizada. Ela vinha muito da Europa. A ideia era valorizar o que é realmente brasileiro. Isso ficou muito claro no manifesto famoso de Oswaldo de Andrade, de 1928, em que ele perguntou: Tupi ou não tupi? Essa é a questão. Então, o que ele queria dizer com essa famosa pergunta? Será que ele queria perguntar o quanto nós somos brasileiros? Se nós somos brasileiros mesmo ou não? E nessa época havia esse desejo de valorizar nossa língua, nossa gramática, o que era nosso. E não era só Oswaldo de Andrade que se preocupava com essa questão de empréstimos de palavras estrangeiras no português. Em 1999, tivemos um projeto de lei, algo muito recente sobre a proteção, a defesa e o uso da língua portuguesa. O que o projeto queria era evitar ao máximo o uso de palavras estrangeiras aqui no Brasil. Mas será que tem como eliminar o uso de palavras estrangeiras da nossa vida de uma hora para outra? E será que o uso desses estrangeirismos e empréstimos fazem algum mal para a nossa língua, cultura, nosso intelecto ou alguma coisa assim? Seguindo com o nosso trabalho, que manterá um caráter descritivo, prossigamos para a parte de fundamentação teórica. Olá, olá a todos. Meu nome é Rafael Gustavo Souza de Oliveira, começando a apresentação do grupo SIC do dia 14. Segundo Garcês e Ziles, em Faraco 2002, página 15, estrangeirismo é o emprego na língua de uma comunidade de elementos oriundos de outras línguas. No caso brasileiro, posto simplesmente, seria o uso de palavras e expressões estrangeiras no português. Trata-se de um fenômeno constante no contato entre comunidades linguísticas, também chamado de empréstimo. Contudo, especialmente no português e especialmente, novamente, no português falado aqui no Brasil, nós temos exemplos de palavras de origem tupi bastante utilizados. Quem mora em São Paulo sabe que quem mora em uma biboca mora em uma moradia humilde. E no tupi também se referia a um lugar distante de difícil acesso. Então é uma palavra em português, mas de origem, o português falado no Brasil, mas de origem tupi. Assim como Caatinga. Caatinga é o nome do único bioma exclusivamente brasileiro. Não existe outra Caatinga. E já é com certeza uma palavra portuguesa também, que está no português. Foi um empréstimo. Caipira se refere, no tupi se refere às pessoas que moravam no mato. Mato, pira, cortar. Veja que o sufixo pira aqui significa
cortar, porque vem do tupi, e não pira do grego relacionado a fogo, né? Pirofobia, o prefixo pira, se refere a fogo, e o fobia, medo. Aqui trazemos mais uma fundamentação, mais uma citação. Aqui Paulo Freire, no livro Pedagogia da Autonomia, nos diz que é por isso que transformar a experiência educativa em puro treinamento técnico é mesquinhar o que é fundamentalmente humano no exercício educativo, no seu caráter formador. Então o estrangeirismo está aí, e existe em todas as línguas. Nenhuma língua é pura, lógico. Né? O toilet, em inglês, vem do francês, assim como o nosso toilette, aqui, tranquilamente. Né? Então quando alguém canta uma música com palavras em inglês, nós tivemos aí na matéria aí o Zé Cabaleiro, venha provar meu punch, saiba que eu tenho approach. Enfim, são palavras em inglês que estão no nosso cotidiano, né? O ferry boat também da mesma maneira. E assim, mais uma fundamentação teórica que eu não vou ler, apenas a imagem ali falando for sale, pendrive, blackout, design, mas ainda temos o jururu, que é uma gíria nossa aqui no termo indígena, que significa pescoço caído. Uma pessoa jururu é uma pessoa triste mesmo, né? Quando estamos na pindaíba, para o tupi, o pindá significa anzol e o iba ruim, uma pessoa com anzol ruim. Então, um pescador que está com anzol ruim, um pescador que está com dificuldades, né? Isso faz todo sentido com quem está na pindaíba está aí com dificuldades, né? Normalmente financeiras. Então, nosso grupo resolveu trazer aqui na forma da apresentação essas particularidades da nossa língua que entendemos que é super rica e o estrangeirismo enriquece mesmo, especialmente se nós nos entendemos como brasileiros, né? E não apenas uma apropriação do português puro, porque isso não faria sentido. Muito obrigado, até mais. Bom, então agora quem está falando é Jennifer e eu vou falar um pouquinho sobre a pesquisa de campo que foi feita, tá? Então, a pesquisa foi feita durante o mês de maio, no comércio de Almerim, no Pará, e entre os comerciantes que usavam, então, os nomes dos seus estabelecimentos em inglês, tá? E a gente percebeu, então, que provavelmente boa parte dos clientes desses estabelecimentos não sabia o que significa o nome de tal, né? Então, aqui a gente demonstrou em gráfico, né, que 50% acreditava que sabia e 50% não, tá? Já no segundo gráfico, temos a resposta da seguinte pergunta: o nome da empresa atrai ou não atrai mais consumidores? E aqui a gente então pode perceber que 60% do pessoal acredita que sim, que o nome da empresa atrai muito mais cliente, porém 40% ainda acredita que os consumidores venham por conta da qualidade do produto, da qualidade do atendimento e etc. E aqui a gente tem então as referências que a gente usou, todas quais certinhas, por ordem alfabética, com os sites em si e tudo mais. E a gente também gostaria de agradecer a você, tutora, por ter liberado esse tempinho a mais pra gente.